Por quê? Porque o livro de Neemias é um livro de restauração de uma nação. E Neemias ele é responsável pela reconstrução de uma cidade, a cidade de Jerusalém, que estava debaixo de escombros, eu fiz o cálculo certo, há 142 anos, preste atenção gente, nós estamos há 30 dias, mais ou menos, é ou não é isso? É isso, né? Começou no início do mês de maio ali, e agora estamos finalizando maio, ainda tem muita coisa debaixo da água. Mas, ó, tá aí o texto, obrigado Kelly, tudo quanto foi escrito, ó, para o nosso, o que foi escrito? Ensino. E a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, quer dizer, quando a gente olhar para a palavra de Deus e ver que o povo de Deus passou por momentos semelhantes aos nossos, isso vai nos dar o quê? Esperança. Esperança. Paulo fala sobre 3 grandes forças que nós não podemos deixar de ter na vida. E as 3 são a fé, a esperança e o amor. O maior deles, ele diz, mas a gente nunca pode perder a fé, a esperança e o amor. E aí, voltando aqui para Neemias, para mim não perder aqui o fio daquilo que a gente tem falado, Neemias, é interessante a história de Neemias, porque Jerusalém ele foi tomada naquele tempo de guerra, Jerusalém foi tomada no ano 586 antes de Cristo. E Neemias, ele vai voltar para reconstruir Jerusalém no ano 444 antes de Cristo, 142 anos depois. Eu não sei se vocês perceberam, e eu não tinha percebido na semana passada isso. Neemias não nasceu em Israel. Ele nasceu na Babilônia. Quer dizer, é como que uma pessoa que tivesse, vamos pegar São Paulo mais ou menos, porque aonde Neemias trabalhava, onde ele nasceu, a distância para Jerusalém, para Israel, da época, era mais de 1.500 quilômetros, gente. Quer dizer, eu acho que dá, lá no Rio de Janeiro, talvez, a distância. E ele nasceu no Rio de Janeiro. Entende? Ele não nasceu aqui e foi para lá, e por isso ele sentiu a dor do Rio Grande do Sul. Não, ele nasceu lá, mas ele sabia que a história dele, a origem dele, era uma origem do povo de Deus. Então, quando ele recebe a visita, está lá em Neemias 1:1, a gente leu semana passada do 1 ao 4, e hoje a gente vai falar do 5 ao 11. Talvez a gente entre um pouquinho no capítulo 2, mas acho que não vai dar tempo. Aí está aqui, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em sua cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio. Quer dizer, ele perguntou como é que estava o povo que não foi levado como escravo, que ficou em Jerusalém. Aqueles que foram deixados em Jerusalém, como é que eles estão? E como é que está Jerusalém? É a mesma coisa que você está num outro estado e perguntar assim, como é que está Portão? Como é que está São Leopoldo? Se você fosse dizer hoje, quem aqui é de São Leopoldo? Levanta a mão. Você fosse dizer hoje, como é que está São Leopoldo? Está embaixo da água. Um pouco menos, né? Está difícil, está muito ruim. A gente passou um tempo muito difícil, tá? Mas estamos falando aí de 30 dias. Ele recebe a seguinte notícia. Os restantes, a Nani falou para ele, os restantes, os que restaram, que não foram levados como escravos, se acham lá na província. Mas eles estão em grande miséria. Eles estão desprezados. O que é desprezado? Ninguém se importa. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Não tem proteção, não tem justiça, não tem limites na cidade, e a miséria é gigantesca. E aí ele ouviu aquilo, preste atenção, ele não nasceu lá, mas ele sabe que a origem da família dele é de lá, que eles foram levados como escravos para a Babilônia, e ele sente
E o primeiro passo, gente, olhando para o livro de Neemias, o primeiro passo para a gente conseguir restaurar, ajudar pessoas a se restaurar, ou nós nos restaurarmos, é a gente ter compaixão. É isso que eu vejo na vida de Neemias, nesse texto ali, naquilo que a gente viu semana passada. Olhando de novo para a mensagem de semana passada, eu vejo em Neemias essa compaixão. Compaixão. Quer dizer, de se colocar no lugar do outro. Gente, você não se move, escuta isso, se você não se colocar no lugar da pessoa que está vivendo esse tempo difícil. Você não se move. Agora, quando você vai lá e vê a situação, aí você sente. E é tão interessante que Neemias, ele não foi ver a situação, ele era muito sensível, gente. Ele era muito sensível. É uma coisa tremenda que a gente pode aprender com Neemias, é esse coração dele. De ele sentiu a necessidade. Ele teve compaixão, porque ele ouviu, olha o que ele fez. Ele sentou, ele chorou, ele lamentou, e aí ele foi jejuar e orar perante Deus. E aí nós falamos, só recapitulando semana passada, que Neemias, o que a gente vê em Neemias? Que os problemas que parecem insolúveis, nós encontramos solução quando nós buscamos a ajuda e a graça de Deus. Falamos que as pessoas mais quebrantadas são aquelas que mais oram, jejuam e buscam a Deus. E o terceiro ponto que a gente falou foi que Neemias teve a coragem e a disposição de sair da zona de conforto dele. Neemias teve a coragem e a disposição de sair da zona de conforto dele. O que muitas pessoas tiveram nesse tempo, e muitas pessoas ainda não tiveram. E eu sigo afirmando para vocês, gente, a gente vai seguir trabalhando nessa linha de ajudar. Cada vez mais, posso compartilhar com vocês? Está todo mundo junto comigo? Amém ou não amém? Amém? Então assim, a gente vai, o que eu tenho percebido? A gente vai precisar cada vez mais da ajuda de vocês para ver quem realmente precisa. Porque, sabe o que está acontecendo? Tem aquelas pessoas que elas passam o ano inteiro pedindo, não importa se é pandemia, se é enchente, não importa, elas pedem. E eu nesses últimos dias atendi tantas pessoas assim, mais tanta gente, que dá para ver, gente, eu quero a minha, porque não sei o quê, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu já aprendi a ver as que, em 3, 4 perguntas, eu aprendi vários detalhes. Por exemplo, pego uma pessoa dessa, eu faço 3, 4 perguntas rápidas. Não deixo ela pensar, porque se ela pensar, ela vai querer me enrolar. Entenderam? De onde tu vem? Quantas pessoas tem lá contigo? O que realmente tu precisa? Por exemplo, ontem a Grazi ligou para uma pessoa, ali do CAI, ligando para avisar para pegar as cestas, os cadastrados, e é uma pessoa que não pegou, não aconteceu nada com ela. Ela simplesmente disse que está precisando. Aquelas pessoas que dizem o ano inteiro que estão precisando. Daí a Grazi falou com ela, pediu desculpa e tal, ela achou que não, é que eu achei que podia pedir. A Grazi disse, não, o nosso foco aqui são as pessoas que perderam. Mas as pessoas que precisam assim, elas precisam a vida inteira. Se tu puxar um colírio, eles dizem o quê? Pinga aqui. Sabe aquelas pessoas que vê eu conheço gente assim, que vê um pneu careca, elas falam, tu vai fazer o quê com esse pneu? Eu vou plantar uma flor, porque não dá mais para usar. Não, mas me dá o pneu. Só para juntar dengue, mas ele pega. É real. Tem gente que é assim, que não pode ver um negócio. Mas o que esse tempo ele despertou em nós? O sermos igreja. O sermos igreja. Olhos abertos. O que mais? Barbaridade.
ouvido aberto, bolso aberto e agenda aberta. Cadê a Kali? Cadê tu, Kali? Tu tem que falar aí. Ela disse que acordou hoje e a minha voz estava no ouvido dela. O que eu estava fazendo no teu ouvido, Kali? Agenda aberta, porque ela acordou sem vontade de ajudar, mas foi ajudar. Ah, então tá bom, só para saber se... Tu não concluiu, né? Tu não concluiu. E veio direto para cá agora, entendeu? Agenda aberta, foi ajudar então. Ela disse que acordou sem vontade e a voz, não era minha, viu? Não é a minha voz assim, dizia para ela assim, agenda aberta, agenda aberta, agenda aberta. Por quê, gente? Porque se tem um momento que a gente pode demonstrar de fato que é ser igreja, eu penso que a gente vai se reorganizar como igreja, sinceramente falando assim. Eu vou reunir com a liderança e vou pensar muito sobre esse momento com eles. Mas a gente vai se reorganizar como, eu sinto isso, que a gente vai se reorganizar como igreja. A gente vai se reorganizar como igreja. Uma das coisas mais incríveis, quem está vindo aqui nos últimos 6 meses, levanta a mão. Está frequentando a igreja que levanta a mão? Bem alto. Ok, temos muito visitante hoje. Mas uma das coisas que a gente mais tem falado é que não existe cristianismo sem sei o quê? Generosidade. Gente, é ou não é que a gente até então estava vivendo para si? Sim ou não? Quem concorda com isso, levanta a mão. Ok. E agora a gente aprendeu a compartilhar, a dividir. A gente voltou a ser igreja, nesse sentido, não vou dizer igreja, a gente voltou a ser cristão. Eu acho que a gente se converteu de novo. Porque existem muitos momentos da vida, preste atenção, que a gente se desvia. Não é que a gente perde a salvação, mas a gente se desvia do propósito. E a gente vai ter que se converter, muitas vezes, na nossa trajetória de vida. O que é se converter? É voltar a algumas práticas de novo. É rever os nossos caminhos. E eu penso que tudo isso está nos dando essa oportunidade. Eu não estou dizendo que Deus está em tudo isso. Não, mas tudo isso, a gente tem que pegar esse mal e trazer ele, transformar ele em bem de alguma maneira. Eu não sei como, Anderson, começa a pensar nisso aqui. Eu adoro ter as ideias e falar para o Anderson resolver. Deus está te preparando, irmão. Segura na mão de Deus e vai. Mas assim, nós temos que criar um sistema de ver as necessidades das pessoas, ao menos os nossos aqui, e talvez familiares dos nossos aqui, que perderam, de fato, que a gente sabe que perdeu. E a gente não vai resolver o problema do mundo, mas a gente pode ajudar aqueles que estão mais perto de nós. Então, assim, precisa de uma geladeira. E a gente vai dizer, sei lá, no quê. No quê? Mas assim, conectar a pessoa que tem uma geladeira lá, com aquela que perdeu a geladeira. Por exemplo, hoje eu tenho 2 pedidos de colchão de casal. A gente conseguiu muito de solteiro. Eu tenho 2 pedidos de colchão de casal. Se alguém aqui tem colchão de casal para doar, só fala. Porque a gente já sabe a pessoa que precisa. 2, tá, gente? 2. Então, a gente fazer esse link, essa conexão, a gente ser as mãos de Deus aqui na terra. Onde está Deus em tudo isso? Eu falei aqui, sei lá que culto que eu falei, mas eu falei, onde está Deus em tudo isso? Deus está em mim e Deus está em você. Uma outra coisa que eu aprendi nesse tempo, isso foi com o pessoal de Taquara. A gente abriu um CD em Taquara, o Ivan até que fez o link, não sei se o Ivan está aí. Está aí, Ivan? O Ivan que fez um link. Eu tive lá sexta-feira nesse CD. Ô, gente, fiquei com vergonha. Eles
fizeram um trabalho incrível lá. Sabe por quê? Eles se uniram. Eles se uniram, vários setores da cidade, várias lideranças da cidade se uniram. Várias, diversas. Quem me atendeu lá foi um cara do clube de tiro. Aí depois eu falei com outro que tem uma loja de carro, nem é carro, de nave, né? O cara começou a falar comigo, eu tenho uma loja em Porto Alegre, loja de quê? Loja de carro. Daí eu gosto de carro, que loja? O cara começou a mostrar Porsche, tá, não, pode deixar essa aí, eu não vou querer ver agora. Carro, né? E aí ele disse, não, estou aqui porque a minha mãe é daqui e tal, e eu me envolvi por causa desse, por causa daquele. E aí, vários trabalhos, gente, da cidade unidos, porque eles entenderam que unidos, eles são mais fortes, eles são mais assertivos. E aí a gente vê, às vezes, a igreja mesmo, eu faço isso, eu faço aquilo. E a união gera mais força. Aprendi com eles. A gente precisa ser mais unido. A gente vai ter resultados maiores. E não no sentido de ser maior, mas no sentido de ajudar mais. A gente vai ser mais assertivo, gente. Pelo amor de Deus. E eu falei aqui já há uns domingos atrás que é incrível, pessoas que... Tem um cara que eu perguntei para ele de Eldorado, cara, tu parece onipresente. Porque uma hora ele estava resgatando num barco, a outra hora ele apareceu ali em Novo Hamburgo, e noutra hora ele mandou uma foto que estava fazendo um carreteiro, para fazer as marmitas. Eu disse, cara, pelo amor de Deus, eu estou até com vergonha. Ele é um fenômeno. E hoje nós tivemos problemas em 2 CDs nossos. Olha que coisa braba, gente. A importância da união e a força da unidade. Um CD a gente vai ter que até mudar de lugar. Porque agora, pessoas que cederam o CD estão envolvidas em partidos políticos e estão dizendo que querem uma parte das doações. Disseram isso. Ou entrega o CD. Daí a pessoa me ligou e disse, entrega o CD. Nós vamos rachar outro lugar. Tem cidades que confiscaram cargas e estão... Tem gente com fome e as cargas estão alocadas em depósitos do município e vão ser usados em prol de campanha. É real isso aqui. Uma outra cidade nossa que está um abacaxi, que a gente está participando, é Eldorado. Um problema político lá terrível. Como Canoas aqui, mas Canoas a gente não abriu o CD por causa da prefeitura. Não tem como. Vocês entendem, gente? Tá, Cássio, o que tem isso a ver com Neemias tudo? Só que para Neemias estava pior. 142 anos, a cidade um escombro. Não havia recursos financeiros, preste atenção. E as pessoas estavam sem ânimo para se reconstruírem. Também 142 anos na miséria. Existia o embargo político. Deixa eu deixar uma dica para vocês aqui. Quem quiser um tema dessa semana, leia o livro de Neemias. Vocês vão ver as guerras políticas. As guerras políticas. Então existia um embargo político para que Jerusalém não fosse reconstruída. As pessoas estavam em grande miséria, e ninguém se importava com Jerusalém e com as pessoas que lá estavam. E aí Neemias, eu acho incrível, gente. Porque quando no versículo 2, quando Neemias... Isso aqui, gente, eu quero saber o meu chamado. O teu chamado, ele sempre vai estar ligado a pessoas. O teu propósito de vida, ele está sempre ligado a pessoas. Neemias recebe a informação de Anani e ali desperta um chamado, uma vocação em Neemias. Eu falei e repito aqui.
O chamado de Deus, ele pode ser algo divino, quer dizer, realmente é algo que Deus colocou no teu coração para fazer. Olha, Deus colocou uma coisa no meu coração para fazer. Ok, esse é um chamado divino. Esse é o primeiro chamado divino. O segundo, esse é o primeiro tipo de chamado. O segundo, que também é um chamado divino, mas é como esse de Neemias. Neemias viu uma necessidade e disse para Deus: Deus, eis-me aqui para ajudar a resolver. Eis-me aqui para ajudar a resolver. Então, às vezes a gente fica esperando o chamado de Deus, e Deus está te mostrando, está ali a necessidade. Cumpre o teu chamado. Cumpre o teu chamado. Vamos para o versículo 6, então? Acho que a gente leu até o 5. Bota o 5 para mim, por favor, que eu não... É esse aí. Gente, vamos lá. A partir do 5, então, aí eu vou lendo e vou fazendo as conexões aqui com as coisas que eu anotei, tá? Eu vou acelerar um pouquinho por causa do horário. Combinado? Estamos juntos? Sim? Então, depois que ele ouviu as notícias, que ele chorou, lamentou, jejuou, e ele disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Aqui já tem um ponto. Vamos lá. O cristão, ele tem que aprender, vamos lá, com Neemias. O que nós podemos aprender com Neemias? Primeiro, a compaixão. E o segundo ponto agora, que é o que eu vou falar hoje, é a intercessão. O que é interceder? É eu me colocar entre. Exemplo, se tem uma pessoa que tem necessidade, e tem uma pessoa que pode suprir essa necessidade, eu vou ser um intercessor entre o que tem e entre o que precisa. Estão entendendo? Isso é ser um intercessor. Isso é ser um intercessor. É você se colocar entre. Isso é ser intercessor. É se colocar entre. Se colocar entre. Então, Neemias, ele teve compaixão, em primeiro lugar, porque sem compaixão você não se move. E em segundo lugar, ele se colocou na posição de um intercessor. E aí a gente vai ver que intercessão não é só orar, mas é realmente se colocar como um solucionador daquele problema. Parece que vocês não estão assim, que nem... Eu estou empolgado aqui, vocês estão murcho. Estamos juntos mesmo, gente? Ou estão cansados já? Vai encerrando, Cássio, estou cansado, quero comer o pão com carne lá e coisa. Tá, você veio e vai ter que me ouvir agora, entendeu? Não tem jeito. Então, o primeiro ponto, aliás, da mensagem de hoje, desses versículos. Então, Neemias foi um intercessor. E preste atenção nisso aqui. Ninguém vai ser um intercessor verdadeiramente se você não sentir a dor do outro. Ninguém será um intercessor se não sentir a dor do outro. A gente até faz aquela oração assim, ai Deus, abençoa lá Deus. Sabe aquela oração fria, a gente faz ou não faz? A gente já fez isso sim ou não? Você já fez isso? Você sabe do mano de, Deus abençoa lá. Mas quando é com nós, é diferente. Concordam comigo? Se é um familiar nosso. Se é uma pessoa próxima de nós. A gente não se torna um intercessor muito mais ativo, muito mais fervoroso, sim ou não? Então vamos lá. A gente tem que aprender isso com Neemias. A compaixão dele fez ele se mover. A compaixão dele fez ele orar de uma forma intensa. Então assim, nós temos que ser aqueles intercessores que sentem a dor do outro. E infelizmente, na maior parte das vezes, a gente só aprende a ser um intercessor de verdade quando passa pela situação. Por isso que eu acredito que às vezes Deus permite que a gente passe por certas coisas, para a gente aprender a se colocar no lugar do outro. Vai ter gente que nem assim aprende. Mas não vou entrar nesse ponto.
Intercessor é alguém que de fato se importa e que chora por uma situação que ele não viveu, talvez não conhece a pessoa que está vivendo, mas ele sente a dor dela. Ele sente a dor dela. Segundo ponto, ainda desse versículo 5 aí. Quem tem intimidade com Deus, conhece a grandeza de Deus. A gente tem que cuidar hoje, atenção, a gente tem que cuidar com as modinhas. Gospel. Tem muita modinha gospel. Cuidar com as orações que a gente faz. Cuidar até com as letras das músicas que a gente canta, a gente tem que cuidar. Uma vez eu vi o Hernandes Dias Lopes, que é um pastor que eu respeito demais. Para mim, o maior teólogo do Brasil hoje é ele. Teólogo. Chama-se Hernandes Dias Lopes. Se você botar uma mensagem dele, você não vai conseguir ouvir até o final. Eu tenho que ouvir no 2 a mensagem dele, porque ele, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Ele fala bem assim, e ele não muda o tom dele. Mas é um teólogo absurdo. E ele diz o seguinte, que ele olha hoje para as orações nas igrejas, e para os louvores, para as músicas na igreja, e ele usou um comparativo que é forte até, ele diz, parece 2 namoradinhos conversando, e Deus não é isso, ele fala. Eu quero deitar no teu colo. Tem música que fala isso. Hoje eu só quero tal coisa. Quando ele falou, me chocou. Mas ele começou a trazer versículo, que mostra que até Jesus, quando ele vai ensinar a orar, ele ensina a orar o seguinte, Pai, que estás, santificado seja o teu, venha o teu, não tem nhenhenhê. É verdade? Ai, papaizinho querido. Ô papai, nem teu pai tu chama assim, gente. Neemias, todos os grandes homens de Deus, pode observar, quando eles iam orar a Deus, não era com nhenhenhê, era assim. Ó Senhor, Deus dos Pai nosso que estás nos... Estão vendo a semelhança? Deus grande e temível. Não é que Deus deixa de ser Pai, mas parece que é uma coisa tão... Olha o que Jesus disse, Pai nosso, é nosso, não é meu, é nosso. Coloca, Deus não deixa de ser alguém que se aproxima. A Bíblia diz que Deus é um Deus que habita num alto e sublime trono, mas também perto daquele que tem um coração contrito e... Eu não estou dizendo que Deus está distante, mas eu estou dizendo que a gente quando vai orar, a gente tem que ter esse temor a Deus. Esse temor a Deus. Então quem tem intimidade com Deus, não é pessoas que ficam orando de nhenhenhê. As pessoas que têm mais intimidade com Deus, elas reconhecem a grandeza de Deus. E a forma de oração delas respeita isso. E aí na parte B, nós vemos uma coisa incrível. Um Deus que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Olha o que Neemias ele chama aqui. Neemias ele chama aqui a fidelidade de Deus. Deus, tu é um Deus de aliança. Tu guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. E aí no 6, a parte A do versículo 6, olha o que ele diz: estejam atentos os teus ouvidos
e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença, preste atenção, que hoje faço a tua presença dia e noite. Lembrei das parábolas, foi o Anderson que ele trouxe duas parábolas, a da viúva, que incomodou o juiz iníquo até que ele julgou a causa dela, e do amigo inoportuno, que ficava lá incomodando. Me alcança ali, me ajuda aqui. Incomodou. E Jesus ensina essa do amigo inoportuno, quer dizer, um amigo sem filtro, que fica incomodando, até que você ajude ele, não porque você quer ajudar, mas porque você quer se livrar. Mas que homem mais chato, pega que vai. Só que ele ensina, olha, preste atenção, Jesus ensina isso, está lá em Lucas 5, e na sequência ele ensina o que mesmo? Vocês lembram o que ele ensina? O Pai Nosso. Me chamou muita atenção essa parte da parábola. Eu enriqueci com as parábolas, gente. Nas quartas-feiras. E quem não vem em quarta, a gente super entende a agenda de todo mundo. Mas assim, tira esse tempo. A gente cravou agora, na quarta-feira, um culto de 1h30, das 8 às 9h30. Das 20 às 21h30, se você quer ser mais certinho. Mas, gente, se você puder vir, venha. Porque a gente enriquece aqui. A gente vê que Neemias, ele orava dia e noite. Nós vemos então que o intercessor, que sente a dor do outro, que chora pela necessidade do outro, o intercessor verdadeiro, ele reconhece a grandeza de Deus, ele confia na fidelidade, na misericórdia de Deus, e ele é perseverante. A parte B desse texto diz: e faço confissão, preste atenção que é bem no ponto e vírgula, ó. Não é vírgula, é ponto e vírgula, quer dizer, agora é um outro contexto aqui do parágrafo, digamos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra, olha, ele botou, nós temos cometido contra ti. O pessoal me pede muito, no Desperta, um treinamento de oratória. Então aprende uma coisa de oratória aí que a gente aprende com Neemias. Sempre que você vai falar bem de alguém, por exemplo, fizemos uma coisa certa, o pastor Ronaldo e eu, primeiro ele, depois oratória. Isso aqui ganha auditório, gente. Agora, quando é uma coisa errada, eu e o pastor Ronaldo erramos. Entenderam? Quando acertou, é ele e... primeiro ele, depois eu. E quando errou, primeiro eu e depois ele. É interessante que Neemias, ele demonstra um coração incrível, Neemias. Mas ele não diz, Deus, o teu povo está errado. Ele diz, o quê? Nós. Ele diz, eu e a casa de meu pai. Olha ali, pois eu e a casa de meus pais. Eu, primeiro, porque ele está falando de errado aqui. Eu e a casa de meus pais. Temos o quê? Pecado. Agora o que ele vai dizer depois, no 7. Agora preste atenção aqui. Temos, não é eles têm, Deus, não, é temos. Temos procedido de todo, não é em partes, mas de todo, o quê? Corruptamente contra ti. Não temos guardado os teus mandamentos, nem os estatutos, nem a justiça, que tu ordenaste a teu servo Moisés. Então a gente vê aqui, que o intercessor é aquele que reconhece, é aquele que confessa, não o pecado dos outros, mas aquele que se coloca junto. Nós temos pecado, nós estamos errados, nós temos procedido corruptamente, nós somos desobedientes, não temos guardado os teus mandamentos, desobediência, nós somos desobedientes.